Hoje nós vamos falar a respeito de uma pessoa, né? Na verdade, eu acabei aqui até me atrapalhando um pouco na minha introdução, porque eu ia começar fazendo uma pergunta, e a pergunta que eu ia fazer é: quem foi, no Antigo Testamento, o maior profeta, na opinião dos irmãos? Moisés? O maior profeta foi Moisés, então, no Antigo Testamento? Se eu falasse para o irmão que foi João Batista? Porque, de fato, Moisés, não há sombra de dúvidas de que ele viveu no Antigo Testamento, está relatado na Bíblia no Antigo Testamento, mas quando nós falamos a respeito de João Batista, ele ainda se refere a um período do Antigo Testamento. O Novo Testamento, ele tem início, por assim dizer, não o livro em si, porque nós só ouvimos falar a respeito de João Batista nos Evangelhos, e os Evangelhos é uma porção do Novo Testamento, mas quando nós falamos a respeito do tempo em que João Batista viveu, ele foi um pouco antes de Jesus Cristo. Nós sabemos que Isabel estava grávida de Jesus Cristo 6 meses antes Desculpa, eu falei? Isabel. Oh, desculpa. Era Isabel grávida de João Batista. 6 meses antes de que Maria estivesse grávida de Jesus. Só que não é esse o ponto especificamente que me faz falar que João Batista ele estava referido aos antigos acontecimentos de Israel. Se nós abrirmos lá em Mateus no capítulo 11, nós vamos ter um testemunho de Jesus Cristo a respeito do tempo em que João Batista viveu. Mateus capítulo 11. Nós vamos ler esse versículo, depois nós vamos ter uma palavra de oração. E aí eu vou pedir que o irmão Daniel leve-nos a Deus em oração, por favor, irmão, na sequência. Capítulo 11 de Mateus, versículo 13, diz assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Irmão, por favor, pode orar. Amém. 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 Obrigado, irmão. Então, irmãos, João Batista, ele é um personagem importantíssimo dentro do cristianismo, dentro do plano de revelação de Deus, porque a sua aparição ela já é revelada desde o Antigo Testamento. Quando a gente fala a respeito das profecias do Antigo Testamento, nós sabemos que todas elas culminam para o ápice, que é a manifestação de Jesus Cristo. Mas o próprio papel que João Batista desempenhou dentro do Evangelho, antes da manifestação de Jesus Cristo, de forma popular ou de forma conhecida, naquele período em que ele começou realmente aproximadamente dentro de 3 anos e pouco, ali, aproximadamente, que é o período do seu ministério, era necessário que se manifestasse alguém que havia sido profetizado lá no Antigo Testamento. E João Batista, ele cumpre essa profecia. Ele é aquele que havia sido profetizado no Antigo Testamento, que haveria de vir e preparar o caminho para o seu Senhor, para o Redentor, para o Messias. Então nós, irmãos, às vezes passamos um pouco desapercebido com relação ao personagem de João Batista, não que nós nunca tenhamos o estudado e não que nós nunca tenhamos pensado a respeito desse personagem, mas é de fato uma pessoa que Deus colocou nesse mundo com um propósito muito específico
e um homem realmente usado por Deus de uma forma que nenhum outro homem, nem Moisés, foi utilizado no Antigo Testamento. Porque não só o fato de Jesus Cristo dizer, aqui nessas passagens, que a profecia e a lei, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, falando até que João está incluído dentro desse período de lei e de profecia, porque até então a mensagem do Evangelho, aquela mensagem, o ensinamento de Jesus Cristo, ainda não tinha sido pregado, E ali há uma ruptura realmente daquilo que os judeus entendiam como as mensagens que vinham de Deus, até o momento em que Jesus Cristo ele realmente se manifesta, e a própria morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição, que, irmãos, sem isso nós não temos o Evangelho de Jesus Cristo, porque senão ele poderia ter sido apenas uma pessoa que veio e pregou o Evangelho, pregou uma boa notícia, uma boa mensagem, mas se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, que valor haveria isso para nós? Nenhum. Talvez houvesse o valor de um guru, como houveram bastante pessoas que passaram por esse mundo aí e falaram coisas às vezes aproveitáveis e outras coisas desprezíveis, mas que muitas pessoas o seguem. O caso de Jesus Cristo não, ele veio realmente para colocar um marco. Ele faz uma divisão inclusive na história, é antes de Cristo e depois de Cristo, ainda que a data em si não tenha sido propositalmente pensada pelos homens por conta disso. Mas o fato mais importante dentro daquela mudança de data foi realmente a manifestação de Jesus Cristo, a manifestação segundo aquilo que já havia sido profetizado, aquilo que havia sido aguardado pelos judeus durante longo tempo e que agora, com a manifestação de Cristo, se consumou. Muitas pessoas ainda olham para Jesus Cristo e não entendem o seu papel, não compreendem o motivo da sua morte, mas o fato é que a vinda de Jesus Cristo, antecedida por João Batista, é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias, o Salvador, aquele que instituiria o seu reino na terra, aquele que veio realmente para governar. Então, João Batista ele tem um papel que é bastante proeminente dentro da própria palavra de Deus. Jesus Cristo, em outra passagem, ele fala lá em Lucas, no capítulo... Não precisa abrir lá, irmãos, é bastante conhecido, é capítulo 7, versículo 28, que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Mas João também é o menor dentro do reino dos céus, ou o menor no reino dos céus ainda assim é maior do que João. Mas o fato é que daqueles que foram nascidos de mulher até aquele momento, João Batista, ele havia sido o maior de todos. Nós encontramos a respeito de João Batista nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos narram o ministério de João Batista. Em Marcos, capítulo 1, versículo 4, nós temos ali uma anunciação do ministério de João. Marcos capítulo 1, versículo 4. Desculpa, vamos ler o versículo 1 até o 4. O Evangelho de Marcos é tido por muitos como o primeiro evangelho escrito. Então, assim, o Mateus ele foi escrito depois do Evangelho de Marcos, e depois João, e depois Lucas. Essa é a cronologia a respeito dos evangelhos. E é interessante nós observarmos que, por ser o primeiro, como a gente pode dizer, uma biografia a respeito de Jesus Cristo, porque os evangelhos eles são basicamente isso, eles falam a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Ele começa falando aqui, nesse capítulo 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, imagina, irmãos, que nós tivéssemos apenas o Evangelho de Marcos lá no primórdio, no início do cristianismo. Você recebe uma carta com 16 capítulos, e dentro desses 16 capítulos você começa a ler e você já começa vendo uma referência no segundo versículo daquela carta a João Batista. E ele nem se refere aqui ao nascimento de Jesus, dentro da carta de Marcos.
mas ele se ocupa em falar a respeito de João o Batista. Então, João Batista ele tem esse lugar, dentro dos evangelhos, que é um local que o destaca. O destaca porque, irmãos, o evangelho ele é o cumprimento de algo que já havia sido profetizado no passado. Então, era necessário que a pessoa de João Batista ela fosse realmente notada e que ela fosse ouvida. Era necessário que as pessoas olhassem para aquele homem e enxergassem nele a manifestação da mão de Deus. E ele vinha com o papel de preparar o teu caminho diante de ti, ou seja, preparar um caminho para o Senhor Jesus Cristo. Como é esse preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo? Ele veio preparar um povo bem disposto para a mensagem de Jesus Cristo. Todos os apóstolos haviam passado pelo batismo de João. Aqueles 12 primeiros apóstolos, eles foram batizados por João. Era necessário que houvesse o ouvir da mensagem que vinha a partir de João e depois seguissem na sequência para o ministério de Jesus Cristo, onde o próprio Senhor Jesus Cristo diz que é necessário que eu diminua, o João Batista disse que era necessário que ele diminuísse para que Jesus Cristo recebesse a proeminência, ou seja, ele fosse destacado e ele realmente recebesse aqueles seguidores que iniciavam com João. Foi o caso de André, foi o caso de Pedro. André era um daqueles discípulos que estavam juntamente com João Batista, que quando viram Jesus Cristo, João disse: eis que vem ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André foi um dos que seguiram o Cordeiro de Deus, deixando João Batista e indo em direção àquele a quem João apontava. Agora é interessante nós percebermos também, irmãos, que historicamente, na história secular, é dado um papel de grande destaque a João Batista. Um grande historiador do primeiro século, Flávio Joséfo, ele escreveu sobre a história do povo hebreu. E ele fez a narrativa dele vem desde a época de Abraão e vai até os primeiros séculos, Ele morreu em 130 aproximadamente depois de Cristo. Mas ele pega todo esse período em que na Palestina, lá em Israel, naquele local ali onde Jesus Cristo esteve, houve esse grande movimento do cristianismo. E ainda que ele cita muito a respeito do cristianismo dentro daquela região, ele fala muito mais de João o Batista do que da pessoa específica de Jesus Cristo. Depois ele fala do cristianismo, que eram as pessoas que seguiam a Jesus Cristo, e ele também gasta bastante tempo falando a respeito disso. Mas João Batista foi um marco dentro da história do povo de Israel. Foi um marco, irmãos, por vários motivos. A gente precisa entender um pouco o contexto que tinha ali dentro daquele povo, para que João Batista, quando aparecesse, ele recebesse toda essa atenção histórica. Primeiro, nós precisamos relembrar que 400 anos havia se passado em que Deus não havia mandado nenhum profeta para falar com o povo de Israel. E nós lembramos que o povo de Israel sempre foi regido ou por um juiz ou por um rei que recebia a unção de Deus para que pudesse governar o povo. É certo também que aqueles reis, depois de um tempo, depois de Davi, depois de Salomão, eles começaram a se desviar e aí teve aquela separação entre duas tribos do povo de Israel, as tribos do norte e as tribos do sul. Houve o exílio, primeiramente lá por parte dos assírios, depois dos babilônicos, destruição dos povos do norte, depois ficou só os povos de Judá lá na Babilônia, tiveram a permissão de voltar por conta dos reis medos e persas. Voltaram para Israel em 3 ondas, veio o Império Grego, governou sobre eles, depois o Império Romano foi lá e dominou o Império Grego, subjugou o povo de Israel novamente, e o cenário que nós estamos aqui é justamente esse: o Império Romano governando sobre Israel, o povo de Israel sendo tributário ao Império Romano, e ali aquele povo esperando pela manifestação daquilo que os profetas já haviam dito, a vinda do Messias, aquele que haveria de governar sobre o povo com poder, e todos os outros povos se subjugariam ao povo de Israel. Ou seja, na cabeça do judeu, eles estavam esperando a ascensão de um homem que estabeleceria um grande governo imperial sobre todas as nações, tal qual era o Império de Roma. E aí aparece João Batista dentro desse cenário. Eu gostaria de voltar em Malaquias, irmãos, no capítulo 4, que nós lemos na semana passada. Malaquias, capítulo 4.
Último livro aí do Antigo Testamento, versículo 5. Malaquias 4:5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, os últimos versículos do último livro que os hebreus tinham, dizia a respeito da manifestação de Elias, o profeta Elias. Só que o profeta Elias havia sido arrebatado numa carruagem de fogo, lá no Antigo Testamento, lá no livro de Reis, nós temos os relatos a respeito da ascensão de Elias. Ele foi tomado por Deus, né? E a palavra do profeta Malaquias aqui no final, ele diz que ele haveria de enviar Elias, né, para que, antes do grande e terrível dia do Senhor, né? E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Então, o povo de Israel, ele aguardava a manifestação de Elias. 400 anos sem Deus enviar nenhum profeta para Israel. De repente, aparece um homem trajando as vestimentas do Antigo Testamento, né? Porque nós sabemos que o profeta, por assim dizer, João o Batista, ele usava uma vestimenta bastante característica daqueles antigos profetas que viviam nos desertos, semelhante àquilo que Elias usava. Porque aqueles tipos de profetas, que eram conhecidos como profetas ascetas, que eram aqueles profetas que não viviam entre a comunidade na cidade grande, na metrópole, mas eles se retiravam para os desertos e viviam a maior parte da sua vida no deserto. E quando eles voltavam, eles vinham com uma pedra nas mãos, praticamente, com a palavra de Deus para poder exortar ao povo que estava se desviando. Eles tinham uma vestimenta bastante característica, e era o que João Batista representava naquele período. Como estava na mente daqueles judeus, que Elias haveria de se manifestar, de repente eles olham e veem um homem vindo do deserto, das imediações ali de Jerusalém, e ele vem com uma mensagem que é uma mensagem revolucionária dentro daquele período, né? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Opa, quer dizer então que está chegando então o grande dia do Senhor? Se está chegando então o grande dia do Senhor, então isso quer dizer que você deve ser Elias. Porque era essa a expectativa do povo. Antes do grande dia do Senhor, como diria a profecia aqui, Elias haveria de se manifestar. Essa mensagem que João Batista ele trazia para aquele povo, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, ela difere-se em um grau daquilo que era profetizado pelos homens do Antigo Testamento. Porque os homens do Antigo Testamento, ele diz, enviarei o profeta, ou o dia do Senhor está para vir. Mas ele não falava quando, nem o momento, nem se estava próximo ou se estava longe, mas dizia que algo no futuro haveria de acontecer. Essa era a profecia dentro do Antigo Testamento. João Batista ele aparece dizendo que o reino de Deus está próximo, ou seja, está para acontecer, está na iminência de se manifestar. Então isso certamente tomou a atenção de todo o povo. O povo todo em Israel começou a olhar para aquele homem que estava trazendo essa mensagem, na esperança de que ele pudesse ser aquele que haveria de vir antes do grande dia do Senhor, do dia do Messias, e que ele mesmo fosse o Elias, né, que abriria os caminhos para o Messias. João Batista ele vinha com uma mensagem bastante dura e que fazia as pessoas refletirem a respeito, ou deveria fazer pelo menos, né? Assim como deve nos fazer refletir a respeito da mensagem do Evangelho. Porque a mensagem que ele trouxe é a mesma mensagem que Jesus Cristo trouxe na sequência. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É a mensagem que Jesus Cristo adotou, não porque Jesus Cristo copiou isso de João Batista, mas porque a mensagem de João Batista era a mensagem de Deus para o povo. E quando João Batista veio anunciando aquela mensagem, Jesus Cristo, quando veio para o seu ministério, ele simplesmente fez aquilo que era a vontade de Deus. Você percebe duas pessoas ali trabalhando dentro de um mesmo propósito, a anunciar o reino dos céus. Só que, vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 3, no versículo 9,
que ele caracteriza um pouco melhor, ou de uma forma simbólica, aquilo que era o trabalho desse mensageiro, João Batista. No capítulo 3, no versículo 9. Vamos ler do versículo 7, irmãos, porque aí a gente já pega todo o contexto, que é daqueles fariseus que foram para ser batizados por João, e aí ele responde àqueles homens. Versículo 7. Dizia, pois, João à multidão, que saía para ser batizado por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Opa, ira que está por vir, referência ao grande dia do Senhor, né? Conforme dizia lá nos profetas. Versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Então João Batista, ele vinha com uma mensagem, não com uma mensagem conciliadora para todo o povo de Israel. Não era uma mensagem do tipo: vocês que são israelitas, fiquem tranquilos porque o Messias está para chegar, e quando ele chegar ele vai arrasar com as nações inimigas. Ele chegava com um discurso duro, dizendo para aqueles homens que vinham para ser batizados por eles, chamando eles na face de raça de víboras, pessoas hipócritas, que tinham que produzir frutos dignos de arrependimento, antes que pudessem se submeter ao batismo que ele estava propondo ali para aqueles homens. E aquelas pessoas, elas estavam se apegando simplesmente à sua genealogia, por terem sido um povo vindo de Abraão. E um povo vindo de Abraão não tem a sua salvação garantida. Um povo nascido na nação de Israel não tem a sua salvação assegurada. Na verdade, João Batista, ele diz que aquelas pessoas, elas deveriam se acautelar e fugir do dia da ira futura, mas não de qualquer jeito, ou simplesmente por um mero ritual de batismo, mas que eles haviam de ter sido transformados e assim produzindo frutos dignos de arrependimento. E aí ele fala que o machado está à raiz da árvore, ou seja, que haveria de vir para cortar no cerne, não simplesmente para limpar a árvore das suas folhas, mas um machado para cortar realmente ali no centro, no local onde emana a vida ali da árvore. Uma referência ali ao povo de Israel. O povo que por tanto tempo, detiveram a palavra de Deus e foram conhecidos como aqueles por quem a mão de Deus operava. João Batista vem com uma mensagem dizendo que eles deveriam se acautelar, porque a mensagem que estava para vir desse novo reino era uma mensagem de separação, era uma mensagem de transformação, era uma mensagem realmente de mudança de vida. Não era uma mensagem simplesmente de uma pessoa que falava: sigam-me aqui e vamos tentar viver de uma certa forma. Não. Ele fala a respeito de uma mudança radical. No capítulo 3, também, de Mateus agora, capítulo 3 de Mateus, no versículo 12, ali ele usou o machado, como uma figura. E aqui no capítulo 3, no versículo 12, Mateus capítulo 3, versículo 12, ele diz: em sua mão tem a pá e limpará a eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Está na sua mão a pá. Essa pá aqui, irmãos, ou instrumento que foi traduzido como pá aqui para o nosso idioma da língua portuguesa, ele tem um significado, ele parece mais com aqueles garfos que o pessoal usa muitas vezes, que a gente vê em celeiro. Quando a gente vê o pessoal lá mexendo com palha, a gente vê o pessoal usando um garfo, onde ele começa a mexer. E era costume assim, na verdade era uma prática comum para que pudesse haver a separação do joio do trigo, eles usarem esse instrumento para jogar os grãos para o alto, e o joio, ele é um grãozinho menor ou mais leve do que o trigo. Qualquer vento o leva. E acho que até por conta disso a palavra de Deus diz que às vezes os cristãos eles não devem ser daquele tipo que é levado por qualquer vento de doutrina,
Muitas vezes, aqueles que são levados por qualquer vento de doutrina são, na verdade, joio e não trigo. E o processo de separação consistia basicamente daquele homem lançar para o alto o trigo, esperar que uma brisa batesse e a brisa levaria o joio para um canto e o trigo ele continuaria caindo no local onde ele estava ali trabalhando. Esse era o processo de eirar, né, o trigo que eles faziam. E a mensagem que João Batista estava trazendo naquele período de batizar o povo, né, com as águas, que era simbólico daquilo que Jesus Cristo haveria de fazer através do seu Santo Espírito, né, que ele até menciona aqui no versículo 11, que aquele que há de vir, ele vos batizará com Espírito e com fogo, e ele tem a pá em suas mãos, significa que aquele que haveria de vir, ele tem o poder de separar aquilo que é trigo e aquilo que é joio. Ou seja, dentro da nação de Israel, onde você tinha uma população majoritariamente teísta, né, um povo que acreditava em Deus, eles eram intolerantes com a convivência com pessoas que não acreditavam em Deus. Não eram bem-vindos pessoas que não crescem em Deus. E não somente em Deus, mas tinha que crer no único Deus, Jeová. Né? Eles não recebiam pessoas estrangeiras nas suas terras que manifestassem crença em outros deuses, quer dizer, a não ser por força, né? Como os outros povos impuseram ali. Mas eles eram desconsiderados, por isso que os israelitas eles tinham aquelas distinções, né? Os pagãos, os gentios, os impuros, né? Eles classificavam todos assim, porque eles achavam que todos os judeus eram puros, porque todos nós somos filhos de Abraão, somos o povo escolhido de Deus, e não temos nenhum problema com relação a Deus, e não precisamos de mais nada, nós precisamos apenas aguardar a vinda do Messias, e tudo vai dar certo. Mas João Batista ele trazia uma mensagem de que havia separação dentro do próprio meio judaico, dentro daquele povo que se considerava povo de Israel, um povo santo, povo de Deus. Então aquele homem que veio do deserto, ele vinha com um alerta a toda a nação, chamando aquele povo ao arrependimento, e se houvesse verdadeiro arrependimento, que eles fossem batizados, né, como sinal, como símbolo de um arrependimento verdadeiro. Ou seja, necessário era que houvesse uma transformação na vida daqueles homens primeiro, que eles realmente tivessem uma mudança interior, para que após isso eles pudessem ser batizados. Essa mudança interior ia produzir frutos, e a produção dos frutos mostraria que aquelas pessoas haviam tido um novo nascimento. João Batista ele vinha então com essa nova mensagem, uma mensagem que era de Deus, e o povo de Israel, ansioso por uma mensagem de Deus, ouviu o que tinha a dizer aquele homem. E João, ficou conhecido como João Batista ou João o Batista, por conta do ritual que ele praticava. Os judeus, no Antigo Testamento, porque o batismo não foi inventado por João, e no Antigo Testamento já havia a cerimônia do batismo, a questão do se lavar era uma questão ritual dentro do judaísmo, muito presente. Nós vemos lá que os homens tinham que se lavar antes de entrar no templo, tinham que se lavar quando tocavam em algum cadáver, tinha que se lavar quando tocava em alguém que estava impuro, tinha que se lavar quando tinha que prestar algum serviço antes de comer e todas essas coisas. Então, tinha a questão da lavagem, mas a questão do batismo em si também já era praticada no Antigo Testamento. Um judeu, para estar de acordo com a lei de Deus, segundo a interpretação que eles tinham, ele precisava, primeiro, ser judeu, nascido ali na região. Segundo, ele precisava ser circuncidado. Uma vez que ele fosse circuncidado, o homem, ele tinha uma relação dentro da aliança com Deus. Era o selo da aliança que eles tinham com Deus. Mas um gentil, uma pessoa que não era do povo de Israel, que queria ser recebido dentro da comunidade de Israel, ele precisava passar por 3 rituais, ou 3 cerimônias. Então, eram 3 atos que eles precisavam praticar para poder ser recebido como um judeu, ainda que fosse um judeu de segunda linha ou de segunda classe. Primeiro era professar a sua fé. Ele tinha que professar a sua fé nas doutrinas judaicas, óbvio. Se ele vai se tornar um judeu, ele tem que crer na Torá, ou crer na lei.
acreditar nos mandamentos. Ele tinha que manifestar isso, que cria nas leis. O segundo passo para o homem era ele se submeter à circuncisão. Todo homem de outras nações que se tornavam judeus, ele tinha que passar pela circuncisão. Esse era o segundo passo. E em terceiro passo, eles passavam por aquilo que era conhecido como o batismo dos prosélitos. Prosélito porque ele não era um judeu e ele havia sido convertido ao judaísmo. E aqueles homens, aqueles forasteiros, estrangeiros, gentios, impuros, eles tinham que ser batizados, simbolicamente de uma lavagem, porque eles não eram puros e simbolicamente eles estavam representando ali agora a purificação dentro do contexto do Antigo Testamento. Então, isso chocava os judeus. Não o fato deles terem que batizar um gentio, mas o fato de que João o Batista estava anunciando para que judeus tivessem que ser batizados. Então, a associação que um judeu faria ali naquele tempo, os sacerdotes, os escribas, aqueles homens intelectuais da sociedade, é que João estava chamando eles de impuros e que eles precisavam ser lavados, assim como um gentio. Os camponeses, as pessoas mais simples, elas se submetiam voluntariamente a esse tipo de batismo. Mas aqueles homens mais orgulhosos, eles rejeitavam. Eles achavam estranha aquela mensagem de João. Como, João, você está chamando nós judeus de impuros? E a realidade era essa. João começava dizendo que era necessário que eles se arrependessem dos seus pecados. Mas eu estou celebrando as cerimônias aqui, eu estou sacrificando anualmente lá o cordeiro na Páscoa. De tempos em tempos eu vou até o templo e ofereço as minhas oblações, os meus sacrifícios, e os produtos lá que eram ofertados dentro do templo. Para quê? Para poder expiar os meus pecados, oferecer sacrifícios em holocausto pelos meus pecados. E agora você fala que eu tenho que me arrepender dos meus pecados? Como assim? E ele falando totalmente num contexto intelectual, pessoal, interno, e não num contexto de prática. Ele falava, se arrependa e seja batizado. Ele não estava falando para ele se arrepender e ir lá no templo e fazer o sacrifício. Mas, seja batizado. Isso chocava aqueles homens. Acompanhado dessa mensagem de que os judeus tinham que ser purificados, ainda havia o fato de que o Messias estava prestes a vir. E a mensagem queria dizer que o povo que estava ali em Israel não estava preparado para a vinda do Messias. Por quê? Vocês são impuros e precisam ser purificados. Precisam de arrependimento e precisam ser batizados. Isso gerava discussão entre o povo. E aí, os sacerdotes levavam pessoas a questionarem João Batista a respeito de quem ele era e o que ele estava fazendo. Não necessariamente como se o batismo fosse algo estranho a eles, mas por que do batismo? João capítulo 1, versículo 19, tem uma descrição desse questionamento. João capítulo 1. João 19, o capítulo 1, versículo 19. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe então, que? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? 23. Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que o tinham enviados eram dos fariseus. Então nós vemos aqui que os fariseus, eles viram o que João Batista estava fazendo,
Nós sabemos que toda Israel ia até as margens do Jordão e da região onde João Batista estava batizando, para ir ter com João. Então estava tendo uma grande movimentação do povo em busca da mensagem que João estava trazendo. Os sacerdotes viram que algo estava acontecendo e mandaram então pessoas questionarem a respeito de João Batista, fazer essas perguntas. E perguntaram para ele: quem és tu? E ele disse: eu não sou o Cristo. Já começou dizendo então que não era aquele Messias que haveria de restabelecer todas as coisas. Tudo bem, então você é Elias. Perguntaram: se você não é João, você é Elias. E ele disse: não sou Elias. Perguntaram se ele era profeta, ele disse: também não. Disse-lhe, pois: quem és? E ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele era aquele que manifestava aquilo que havia sido profetizado por Isaías, a voz do que clama no deserto. Nós vemos nessa passagem aqui que ele é a manifestação daquilo que havia sido profetizado no Antigo Testamento. E se nós sabemos que aquele que clamaria no deserto para preparar o caminho daquele que haveria de vir, então o Messias, o Cristo, estava na iminência de se manifestar. Mateus capítulo 17, versículo 10. Nós vemos aqui, ele disse lá que ele não era Elias, mas aqui no versículo 10 vamos ver o que Jesus Cristo diz. E os seus discípulos o interrogaram dizendo, os discípulos de Jesus interrogando Jesus: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Versículo 12: mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Se eu tivesse que ficar com alguém, um que diz que não é Elias e outro que diz que ele é Elias, eu ficaria com Jesus Cristo e dizia: João é Elias. Mas na realidade, o que Jesus Cristo ele está querendo dizer aqui para a gente é que Jesus Cristo, que João Batista, ele cumpre a profecia que havia sido dita referente à vinda de Elias, para que houvesse a manifestação de Jesus Cristo. De uma forma, ele fez aquilo que Elias haveria ou haverá ainda de fazer no final dos tempos. A gente vê dentro das manifestações proféticas que muitas vezes ela ocorre de duas formas. Uma que é um tipo e a outra que é o antitipo. De forma que, por exemplo, quando nós vemos lá em Daniel, quando fala a respeito do anticristo, nós temos quase que a referência exata do anticristo na pessoa de Antíoco Epifânio, quando governou ali sobre Jerusalém, quando ele fez tudo aquilo que estava descrito que haveria de acontecer no final dos tempos, e que depois é corroborado nos acontecimentos futuros descritos lá em Apocalipse, com a manifestação do homem do mal, do iníquo, com a manifestação da besta, do anticristo. Então nós vemos aqui João, ele sendo uma representação. É interessante que no versículo 12, Jesus Cristo fala que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Quem é que veio e padeceu? E como é que ele já vinha vindo, Elias? João perdeu a cabeça, certo? Ele, de fato, ele veio no espírito de Elias, para fazer aquilo que Elias, dar cumprimento ao ministério de Elias, mas os homens não o reconheceram como Elias e Herodes pediu a cabeça dele, dentro daquela cena grotesca que acontece nos relatos do Novo Testamento. Mas era mistério que aquilo acontecesse, era preciso que João o Batista saísse de cena para que Jesus Cristo pudesse tomar a proeminência. Outro dia eu estava conversando com um irmão a respeito da forma de vida, que a vida do crente ela deve ser como a luz da aurora, que vai clareando até ser dia perfeito, E o irmão falou assim: mas eu acredito que Deus ele faz a sua vontade, e num determinado momento da nossa vida Deus nos usa de um jeito, e num outro momento não é a vontade dele nos usar daquela forma.
E eu falei assim, irmão, nós estamos em pleno acordo com relação a isso. Só que o fato de Deus não nos usar no seu trabalho, no seu ministério, não deve ser imputado a Deus, e sim a nós mesmos, né? Nós nos desviamos do caminho do Senhor e não nos colocamos em condição de ser usados por Deus, e Deus realmente não vai fazer uso disso. Aí eu falei assim, o irmão tinha citado João Batista, daí eu falei assim, João Batista, ele nunca deixou de ser aquele homem ousado que proclamava a vontade de Deus, e o único motivo pelo qual ele diminuiu foi porque arrancaram a cabeça dele. Então nós devemos ser que nem João, né? Continuar trabalhando, continuar buscando fazer a vontade de Deus para ser usado por Deus até o final das nossas vidas, né? E que os homens nos impeçam, pela permissão de Deus, de ser algo mais do que nós somos. E não vamos colocar desculpa dizendo, Deus quis me usar naquele momento e agora Ele não quer mais me usar dessa forma, né? E por isso eu estou inexcusado, eu estou desculpado da minha forma vã de vida, né? Não, nós devemos seguir o exemplo de João Batista. Aquele homem que estava mesmo preso, chegava lá para Herodes e falava, não lhe é lícito estar com a mulher do teu irmão. Era um homem que estava ali, condenando o pecado a todo momento. Tanto é que perdeu a sua cabeça, né? Então, assim, quando nós regredimos na nossa vida espiritual, quando nós não oferecemos ameaça à nossa própria cabeça, o problema está em nós. Nós não podemos nos desculpar achando, Deus tem a soberania de todas as coisas, e Ele tem de fato, e Ele quer me usar de uma forma diferente hoje, ou não me usar, né? Pelo amor de Deus, né? Deus tem propósitos para todos aqueles que Ele chama, né? E o caminho do crente, ele vai crescendo a cada dia, não vai diminuindo a cada dia. É o contrário. João Batista, então, foi esse homem, né? Pertinente, que estava ali, que sofreu, e Jesus Cristo disse que assim farão também padecer o Filho do Homem. Eu acho que a resposta, irmãos, para essa disputa aqui entre, né, desses dois versículos, onde João diz que ele não é, e Jesus Cristo diz, ou faz uma referência, pelo menos, a Elias aqui como sendo João Batista, né, que aqui no versículo 13 ele fala, então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista, né? Então, Jesus Cristo, quando falava a respeito de Elias, estava falando a respeito de João o Batista. Era uma referência a João o Batista. E lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 13, eu acho que deixa mais claro que João Batista, na realidade, ele veio para cumprir o ministério de Elias. Ainda que nós não podemos dizer que seja o Elias revivido, né? O Elias que havia sido arrebatado e que tenha vivido aqui na terra novamente. Não é esse o caso. Capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo disse-lhe, a Zacarias, né? Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então aqui o cumprimento daquela profecia é em João o Batista. Ele vai no espírito e na virtude de Elias para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, né? Nós vemos aqui, irmãos, que João Batista, ele veio com uma missão específica a ser cumprida. Um homem que foi concebido já cheio do Espírito Santo. João Batista, ele veio para dar testemunho de Jesus Cristo. E ele já faz isso dentro do ventre da sua mãe, né? Com 6 meses lá de gestação, quando Maria vai visitar a sua prima Isabel, ele pula dentro do ventre de Isabel
né? E a Isabel sabe que a mãe do seu Salvador havia chegado. João Batista, cheio do Espírito Santo de Deus desde o ventre da sua mãe, é algo extraordinário, algo totalmente, né, inexplicável dentro da concepção humana. Mas é a obra de Deus, a mão de Deus operando na vida daquele homem. Como ele tinha pais velhos, né, provavelmente ele deve ter ficado órfão não muito tempo depois daquilo. Não se fala na palavra de Deus quanto tempo depois que morreram seu pai e sua mãe. Nem fala a respeito da morte, né, de Zacarias e Isabel. Mas nós sabemos que eles já eram velhos. E nós vemos aquele homem que vai para o deserto e de repente ele aparece e volta com uma mensagem que realmente é uma mensagem transformadora. É uma mensagem da vinda do Messias. Irmãos, pensem no seguinte contexto. Nós, como cristãos, nos dias de hoje, aguardamos a segunda vinda de Jesus Cristo. E aí, quando nós lemos as profecias a respeito dos últimos acontecimentos, nós vemos que é necessário que Israel se converta, é necessário que haja a manifestação do anticristo, é necessário que o evangelho seja pregado a todas as nações, né? São alguns indícios da vinda de Jesus Cristo. Então nós estamos atentos ao que está acontecendo no mundo, por quê? Porque alguns desses sinais políticos, dos acontecimentos sociais e da política internacional, elas podem nos mostrar a manifestação do iníquo, ou mesmo a expansão do evangelho ao mundo todo, né? Ou mesmo a conversão de Israel ao cristianismo. A questão dos astros ou dessas mudanças climáticas e dos astros serem abalados também são sinais e indícios do final dos tempos. Imagina então, irmãos, que essas coisas começam a acontecer a partir dessa segunda-feira. E nós, como bons cristãos, estamos olhando tudo aquilo e olhando para a nossa Bíblia e olhando e falando assim, olha, está acontecendo segundo as Escrituras. Isso aí, irmãos, despertaria em nós o alerta a respeito da manifestação de Jesus Cristo. Certamente muitos cristãos sairiam a evangelizar pessoas pelo mundo afora, sabendo da iminência da volta de Jesus Cristo. Enquanto lhe restasse tempo, eles estariam fazendo isso. Logo depois, os cristãos começam a ser perseguidos. E a palavra de Deus diz que regozijai-vos quando estiver próximo ou estiver acontecendo esses fatos, porque próximo está a vinda do Senhor Jesus Cristo. Era o mesmo cenário, o mesmo contexto daqueles homens no passado. Eles estavam aguardando a manifestação do Messias. Os sinais estavam já indicando a manifestação do Messias. Então houve uma comoção popular em volta de João Batista. Logo depois, lá na região da Galiléia, quando Jesus Cristo começa o seu ministério, as pessoas voltam-se a Jesus Cristo e Jesus Cristo começa a fazer muitos milagres. Ele teve realmente muita popularidade ali naquela região. Mas aquele mesmo povo que seguia Jesus Cristo e queria fazer dele rei, logo depois pede pela morte dele, né? E nós vemos assim, irmãos, acontecendo algo naquele momento com a manifestação de João Batista, que tinha sido profetizada. E a profecia, irmãos, ela nos serve justamente para isso. E um ponto, ela corrobora com a nossa fé, porque ela demonstra que a nossa fé ela tem fundamentos. A gente não está crendo naquelas coisas que são improváveis de acontecer, mas nós estamos vendo as coisas acontecendo e a fé ela é alimentada pelos acontecimentos descritos na palavra de Deus. Era exatamente isso que estava acontecendo naquele momento. A manifestação de João Batista era o anúncio da volta, ou da vinda de Jesus Cristo, da vinda do Messias tão aguardado por eles. Então eles aguardavam a vinda de Jesus Cristo com grande, ou do Messias, né? Na verdade não com o nome de Jesus, com grande anseio. E eles ficaram bastante decepcionados quando viram que o reino de Jesus Cristo não era desse mundo. João Batista, então, ele se manifestou para dar testemunho de Jesus. Ele dizia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apontava para si mesmo. Nós vemos humildade quando ele estava fazendo o seu ministério, as pessoas o seguiam, mas ele dizia que ele não era digno de desatar alparcas do pé daquele que haveria de vir. Quando Jesus Cristo foi para ser batizado por ele, ele disse, eu que tenho que ser batizado por vós e você vem a mim?
Irmãos, que consciência, né, de obra desse homem. Em momento nenhum ele foi tomado pela carne no sentido de, olha só o que eu consegui. As pessoas vêm até mim, eu estou batizando, estou tendo sucesso no ministério que Deus me deu. Ele sabia claramente, estava muito claro na mente dele o papel dele. E essa clareza, irmãos, ela deve estar na nossa mente também como crentes. Qual é o nosso papel como crentes? Né? Será que nós fomos chamados para sermos pessoas orgulhosas ou pessoas que nos exaltamos diante de qualquer coisa que nós possamos fazer? Ou nós fomos mais chamados para ser semelhantes a João Batista, que já era semelhante ao Senhor Jesus Cristo, e talvez um dos que mais se aproximaram em semelhança de Cristo, em humildade e em verdade, para poder manifestar. Nós devemos manifestar, irmãos, a humildade e a verdade. E por isso nós temos o exemplo de João Batista usado pelo Espírito Santo, que apontava para Cristo, não somente nas suas palavras, mas nas suas ações. Tudo indicava a Jesus Cristo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aqui que eu sirvo. E a vida dele mostrava isso.